Olá, meus irmãos, meus amigos. É muito bom estar novamente aqui com vocês, para que possamos fazer novamente as nossas reflexões nos ensinamentos do Mestre Jesus, à luz mais atual, mais esclarecedora de Emmanuel, nos acordando, despertando nos nossos dias de hoje, né? Mas antes, convido a todos a um momento de preparação, para que possamos realmente elevar nosso pensamento até nosso Pai Maior. Então, assim, vamos abraçando com muito carinho nossos mentores, esses anjos amigos que nos intuem, nos orientam em todos os momentos da nossa vida. Vamos também agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Elevando nosso pensamento até nossa Mãe querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos fortaleça nesse amor incondicional de Mãe, que nos leve até seu Filho Jesus. E diante do Mestre agradecemos seus ensinamentos, que possamos colocá-lo em prática e divulgá-lo por onde passarmos com os seus verdadeiros discípulos. E assim, de mãos dadas com o nosso Mestre e a nossa Mãe, elevamos nosso pensamento até nosso Pai Maior. E diante de Deus agradecemos a oportunidade, agradecemos mais essa encarnação para corrigirmos nossos vícios, nossos defeitos, fortalecer nossas virtudes para que um dia possamos estar novamente ao seu lado. E assim, oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. O tema dessa semana é o capítulo 167 do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Francisco Cândido Xavier, que foi ditado por Emmanuel. Esse capítulo tem como título Na Oração. E Emmanuel nos traz a reflexão de uma passagem do Evangelho que está em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Esse capítulo 11 é bem interessante e ele começa pelo capítulo onde a frase é a seguinte: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, essa passagem do capítulo 11, versículo 1, e inclusive os próximos versículos, é a oração do Pai Nosso, né, onde Jesus nos ensinou. E Emmanuel traz a reflexão em que a prece, nos círculos do cristianismo, nós como cristãos, né, é a nossa comunicação com Jesus, nossa comunicação com Deus, comunicação nossa, do nosso interior, do nosso fundo, do nosso coração. E Emmanuel nos alerta porque nós ainda somos seres aqui encarnados, ainda bastante engatinhando no aprendizado da nossa evolução espiritual. Então é muito importante que nós comecemos a refletir os nossos sentimentos, como é que eles estão, e começar a trabalhar para que eles possam estar cada vez melhor. E temos aí nessa passagem, né, o pedido de um discípulo, onde pede a Jesus que nos ensine a orar, a rezar. Então Emmanuel, ele coloca que muitas vezes, ainda muito preso à matéria que estamos, né, nós fazemos a nossa prece pedindo bens materiais, presos ainda ao egoísmo, né, pedindo muitas coisas para nós mesmos e muito ainda físico. Às vezes a gente está tão preso a esses sentimentos, né, negativos, que às vezes a gente pede até um mal, né, para alguém, para alguma coisa, e não depositamos muitas vezes nas nossas orações o desejo do bem, por causa do nosso egoísmo, nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Então esses sentimentos ainda interferem nos nossos pensamentos.
E a nossa prece é a nossa ligação em pensamento, em coração, com a espiritualidade superior, com Jesus, com nosso Pai, nossa Mãe, né? Deus, Maria de Nazaré. Então e Deus e Jesus muito pacientemente recebe todas as fileiras de pedidos, de desejos, com muita compreensão de como ainda somos ainda inferiores nos nossos sentimentos, muitas às vezes lágrimas de algo que realmente ainda é algo muito preso à matéria. E por que a gente fala tanto isso? Porque a matéria é passageira, nosso espírito é eterno. Então é importante que nós olhemos os seus discípulos de Jesus como nosso exemplo também de dedicação. Quando Jesus chamou, nos chamou, se você acredita em mim, levante-se e siga-me, né? E é nesse aspecto também que temos que acordar, levantar e seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e também auxiliá-lo a divulgar os seus ensinamentos como verdadeiros discípulos. E a melhor divulgação é o exemplo que o nosso Mestre nos trouxe, que é a prática, é a atitude, é ser discípulo de Jesus verdadeiramente, fazendo a sua divulgação, mas praticando, fazendo o correto, atuando como um seguidor nas obras divinas de nosso Pai. E Emmanuel nos alerta, então, nesse sentido. E quando Jesus percebe que desperta em nós esse sentimento de discípulo em nossas preces, em nossas orações, onde desejamos nos aperfeiçoarmos como seres espirituais, na nossa evolução moral, onde desejamos o bem, onde desejamos ser instrumento de Jesus na prática do bem. Então, nossas orações são para esse nosso fortalecimento, são para que entendamos cada vez melhor os ensinamentos do Mestre Jesus e que Ele possa estar sempre ao nosso lado, enquanto estamos praticando o bem, refletindo nos seus ensinamentos, deixando nossos sentimentos negativos de lado e valorizando nossas virtudes, que é o amor fraterno, que é o desejo de auxiliar o próximo, de praticar a caridade. E Jesus nos disse, que só o que nos salva é a verdadeira caridade, que é fazer o bem no desejo de auxiliar, sem desejar nada em troca, sem julgar, sem avaliar, e sim fazer, pelo desejo de amar, pelo desejo de querer o bem de nossos irmãos, do nosso próximo e dos mais próximos principalmente. Então, assim, gostaria que essa mensagem ficasse em nossos corações, porque a pergunta é sempre isso, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a superar nossos sentimentos negativos, ensina-nos a falarmos contigo o tempo todo, no sentido de nos fortalecermos nessa caminhada evolutiva. Então vamos deixar esse pedido em nossos corações e com a certeza que o Senhor vai nos ensinar a orar. E assim vamos pedindo para que possamos depositar nossas melhores energias, nossos melhores sentimentos em vibrações, fazendo com que essa energia possa auxiliar o nosso país a ter paz, a ter serenidade, em seguir um novo caminho, um caminho de redenção e de crescimento moral e espiritual. E também que o mundo tenha apenas um desejo, que é acabar com a fome, com a miséria, ter paz, acima de tudo, que acabem todas as guerras, todos os conflitos, do maior até o menor, e
principalmente dentro dos lares dos nossos irmãos. E assim desejo a todos que Jesus esteja em nossos corações durante toda essa semana, com muito amor e carinho, dando graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado.